Provérbios, capítulo 25. O tema de hoje é: a sabedoria ensina a temer a Deus. Vamos falar aqui do versículo de número 1 ao 7, a glória dos réus. A palavra do Senhor diz assim: aqui estão mais alguns provérbios de Salomão, escolhidos e copiados por homens que estavam a serviço do rei Ezequias de Judá. Respeitamos a Deus por causa daquilo que Ele esconde de nós e respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Você nunca sabe o que um rei está pensando. Os pensamentos dele estão fora do nosso alcance, assim como as alturas do céu ou as profundezas da terra. Purifica a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. Quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. É melhor que depois lhe dê um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. Então, vocês viram que aqui essa coletânea, aí fala aí dessa coletânea, né? Coletânea aí que se originou aí, né, dos provérbios do rei Salomão, mas uma parte aí de 3.000 provérbios mencionados lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, foi reunida aí, vocês viram aí, e organizada aí por homens sábios durante o tempo aí do rei Ezequias. Este rei, ele foi um dos poucos que permaneceu fiel a Deus. Então vocês viram também que vai falar aqui que o povo está sujeito aí à autoridade, né? Então o tema desta primeira parte aí dos provérbios de Salomão é que os cidadãos, ele devem respeito à autoridade, seja ao rei, ao juiz ou ao príncipe. Amém? Então, Deus que constitui as autoridades. Vamos agora para o versículo de 8 ao 12. Calma. Então, versículo de 8 ao 12. Não tenha pressa de ir ao tribunal para contar o que você viu. Se mais tarde outra testemunha provar que você está errado, o que é que você vai fazer? Defenda a sua causa contra o seu vizinho, mas não revele nada que alguém lhe tenha contado a respeito do assunto. Do contrário, todos ficarão sabendo que você não consegue guardar segredos e você nunca mais se livrará desta vergonha. A palavra certa, na hora certa, é como um desenho de ouro feito em cima de prata. Quando alguém está querendo aprender o conselho de uma pessoa experiente, vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Então, aqui está falando, né? Não falando de brigas, briga não recompensa. Então, não importa o resultado. Em uma briga, todos saem perdendo. Então, dessa forma, devemos aí nos esforçar ao máximo. Para quê? Para não produzir contendas, produzir mexericos ou mentiras. Então, devemos estar aí atentos com a hora que nós vamos, com a hora de falarmos, a hora certa. Então, a hora certa de falarmos, a palavra certa na hora certa. A palavra sábia, dita na hora errada, gente, se torna tola. Então, existe a hora e o momento certo para falar. Vamos agora para os versículos 13 e 14. Seja um mensageiro fila. Com água fresca no calor do tempo da colheita, assim o mensageiro de confiança reanima quem o mandou. Quem promete e não dá é como a nuvem e o vento que não trazem chuva. É melhor não prometer. Prometeu que cumpre a promessa. Amém? Bom,
Então aqui, seja um mensageiro fila. Então, ou seja, todo mensageiro tem um papel de entregar com fidelidade o que recebeu. Então, o mensageiro, ele não pode criar a mensagem ou acrescentar algo nela, tipo aquele telefone sem fio. Então, se assim o fizer, ele está aí traindo a pessoa que o enviou, amém? Assim devemos ser com a palavra de Deus, levá-la para o máximo de pessoas, mas nunca modificando sua mensagem. Versículos 15 e 16. Longanimidade e moderação. A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Não coma mel demais, pois você pode vomitar. Então, aqui está falando que a paciência, ela se destaca em qualquer circunstância, seja ela mais difícil que for. Então, por quê? Porque é fruto do Espírito. Você anda no Espírito, então você vai ter paciência. Você tendo paciência, você tem sabedoria. Amém? Então, quem é longânime, não é essa pessoa que ela é longânima, ela não apenas suporta situações adversas, mas ela suporta pessoas, sabe aquelas pessoas ranzinzas, aquelas pessoas difíceis, aquelas pessoas que têm um pavio curto, aquela pessoa que tem aí uma paciência ilimitada. E olha só, essa pessoa, ela suporta com muito ânimo, amém? Então, a palavra dura produz contenda. Então, você sempre, quando for revidar, revida com as palavras de amor, palavras de paz. Mas a palavra branda acalma os corações e quebra a resistência das pessoas. Vamos falar aqui sobre a moderação. Então, a moderação é uma virtude. Ela cabe em todas as áreas da vida do ser humano. Ela é que limita como iremos viver a vida. Então, quero dizer, a falta de moderação, mesmo em coisas boas, será um problema. E o quê? E ela causará danos. O trabalho é bom, mas alguém que trabalha sem moderação acabará deixando de lado coisas importantes e viverá pela motivação errada. Vamos agora para o versículo 17 e 22. Visitas e amizades. Não vá a toda hora à casa do vizinho, pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você. A pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. No momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com um dente estragado, andar com o pé aleijado ou querer se esquentar no dia de frio, tirando a roupa. Cantar para quem está triste é como esfregar sal numa ferida. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha, e o Senhor Deus recompensará você. Amém? Então aí vamos aí do versículo, nós fomos até o versículo 22. Então, nossas visitas devem ser breves. O cristão deve ter aí o bom senso de quando chegar e quando ir embora, né? Então, além disso, é preciso estar atento com as coisas que podem destruir uma amizade. Como? Por exemplo, falso testemunho, falta de confiança, ou ainda a forma impensada de não reconhecer como o outro está. Como que está? O seu vizinho está precisando de algo? Então vai até ele. Vamos se preocupar com o nosso próximo. Vamos agora para os versículos 23 ao 26. Palavras.
Assim como o vento norte traz chuva, os mexericos trazem ódio. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de uma casa com a mulher briguenta. Ouvir uma boa notícia que a gente não espera é como tomar um gole de água fresca quando se tem sede. A pessoa boa que se deixa levar por uma pessoa má é como uma fonte de água barrenta ou como um poço contaminado. É, então aí palavras, a língua fingida, gente, é o retrato mais repugnante da hipocrisia. Então, o hipócrita ele tem atos aí que desempenha, às vezes ele tem atos aí que desempenha no palco aí um papel. Ele desempenha, ou seja, deixa eu explicar melhor. Ele desempenha um papel e vive diferente na própria vida. Ou seja, ele não condiz, né, com a vida prática. Ele tem duas personalidades. Então, a língua dessa pessoa é um veneno e destrói quem está perto. Da mesma forma, as palavras do cônjuge rixoso aí, mulher briguenta, também serve com esposo, aí são capazes de destruir um lar. Então, Provérbios é incansável em alertar sobre a diferença das palavras e a maneira que devemos falar. Seja a pessoa que leva boas notícias, renovo e ânimo. Amém? Vamos agora para os versículos 27. Assim como o mel demais não faz bem, também não é bom andar procurando elogios. Então, aí vem aí o tal da jactância, né? Orgulho. Então, quem bate palmas para si mesmos, né? Destacando aí as próprias virtudes, né? Proclamar a glória dele, né? Proclamando aí os próprios feitos e chamando aí os holofotes, né? Os holofotes para si estar aí na contramão das virtudes. Então, a autopromoção é uma atitude indigna, é reprovável. A Bíblia nos ensina que aquele que se humilham são exaltados aí pelo próprio Deus. Amém? Vamos agora para o domínio próprio. Versículo 28 e chega aí ao término do nosso Provérbios, nosso livro de Provérbios, capítulo 25. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Então, o domínio próprio aqui é o fruto do Espírito. Então, quem não tem domínio próprio não tem muro de proteção. Quem não se controla é controlado pelos outros e está aí à mercê aí das circunstâncias. Então, quem domina a si mesmo é mais forte do que aqueles que dominam os outros. Deus abençoe, boas reflexões. Fiquem na paz do Senhor Jesus.